bem-vindos a mais um Divã com Tateadas. E hoje no meu divã, gente, uma pessoa muito especial que tem a capacidade de representar emoções, sentimentos e pensamentos. Ele é mímico e ator, Fernando Vieira. Tá confortável aí no meu divã? Que delícia, Tati, doutora Tati. Eu tô muito feliz de estar aqui com você, com vocês. Fernando, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, tá uma delícia aqui. Fernando, eu achei assim fantástico quando eu estava fazendo a pauta, né, e conhecendo um pouco o seu trabalho. E na verdade, gente, o currículo dele eu nem vou falar porque daria a entrevista inteira, né, porque é fantástico mesmo. A ligação que a mímica tem realmente com a psicanálise, né? Então, assim, eu gostaria que você comentasse um pouco, por exemplo, os meus pacientes trazem sempre uma criança solitária, infeliz, que não foi trabalhada. Então, na verdade, esse adulto traz essa criança, né, machucada. E o que eu faço? Eu trabalho essa criança para que esse adulto consiga se libertar de diversas coisas do passado. Como é que você vê, como é que é para você essa questão, a criança, no ser humano? Tá. Eu como mímico, né, eu sempre fiquei preocupado, né, e ser bastante observador. A mímica vem do grego mimesis, que significa imitação. Então, imita bem quem observa bem. Então, eu comecei a virar um observador do meu espaço, a minha volta, né, e também, principalmente, das pessoas. E a linguagem não verbal, ela ajuda muito no sentido de síntese. Então, no mímico ele busca essa síntese. E para que isso aconteça, ele tem, de uma certa forma, que se autoanalisar para ver o que está passando enquanto comunicação. Então, o mímico ele busca uma neutralidade, como se fosse uma folha em branco, para depois colocar o personagem. Okay. Então, a gente diz que o mímico ele é um pouco, deveria ser andrógeno, porque as pessoas deveriam se ver nele, tanto os homens quanto as mulheres, quanto o velho, quanto o moço. E ele precisa ter essa visão dos sentimentos. Né? Visão dos sentimentos, é interessante isso. Né? Para poder o quê? Expressar e comunicar. Tristeza, alegria, raiva, dor, medo. E é isso que eu acho fantástico, né? Essa capacidade que vocês têm realmente de expressar sem verbalizar é fantástico, a tristeza, a alegria, né? E é um pouquinho over, um pouquinho além da conta. Não é aquela representação naturalista que a gente vê no cinema, por exemplo, porque a câmera está sempre muito fechada no cinema. Então a gente diz nas lentes, né, que você pensou, já está sentindo, já está mostrando, mas você precisa pensar certo. Né? A coisa do canastra, que ele pensa em outra coisa, expressa, né, a alegria sem estar sentindo, porque a coisa vem de dentro para fora. E essa coisa do de dentro para fora, das emoções, ela sempre esbarra no início de tudo, quando você começou a ter essas emoções e essas expressões, que é na infância. E aí, quando eu faço um trabalho assim de pesquisa com eles, né, eu passo pelas emoções, eu tento fazer com que eles se lembrem, né, tal da memória emotiva. E muitos deles, a memória emotiva chega a esse ponto. Qual é a última vez que você chorou? Né? Para tentar deixar a pessoa à flor da pele. É aquela questão mais Stanislavski, que né? Isso, exatamente. E para ele resgatar, não para ele voltar a sentir aquilo. Isso é outra coisa importante que eu faço no trabalho. Que pode acontecer, né, Fernando? Sim, a pessoa vai ter que matar minha mãe toda vez que eu vou ter que fazer essa cena para chorar. Eu falei, não. O que é que significou a perda de determinado ente ou de alguma situação que te fez chorar? O que isso significou? Por isso que entra também no meu background de comunicólogo, né? Teoria da informação, sou bacharel em comunicação social. E a coisa que eu mais gostei foi exatamente semiótica e a parte da teoria da informação. E eu tento resgatar essa coisa da criança. Por quê? Quando você está no extremo, seja qual for a emoção, o extremo é você criança, você perde estética. Não tem um chorar de adulto. Exatamente. Não existe um rir de velho. Eu só riso desde que você, né, se conhece por gente. Então,
eu acho assim, os adultos também têm uma mania de achar que esse lado lúdico, que eu acho importantíssimo, sabe? A gente carrega esse lado lúdico, eu não posso ter. Então às vezes ele se permite ter quando ele está brincando com o filho, está brincando com uma criança, ele solta isso, né? Eu acho muito importante, né? Essa consciência de que essa criança existe sim e vai estar sempre aqui, né? Porque é engraçado que não só como ator, como plateia também. É engraçado, frases que estão me vindo à mente, frases que eu falo em aula, né? Algumas pessoas têm medo do palco, do público, né? Tem medo do palco porque vai estar exposto ao público. Sim, sim. Aí eu sempre falo assim, pensa que são todos crianças na plateia. Eu falo, como assim? Eu falo, ó, o velho já foi criança, o adulto já foi criança, o adolescente já foi criança e a criança está sendo. Então você não tem como errar. Por isso assim tem que ter uma generosidade, uma delicadeza com a plateia, como se fossem crianças. Então muitos artistas fazem as suas pesquisas, são válidas, etc., mas esquecem um pouquinho da plateia. Daí o trabalho do clown, daí o trabalho do palhaço que não tem a quarta parede. Então, eu me reporto diretamente com a plateia, com o público. E jogo leve. O humor do palhaço é um humor leve. A gente faz essa diferenciação entre o palhaço, que eu sou a pessoa engraçada, rio de mim, esse meu personagem, né? E o bufão. O bufão é um sátiro, ele escarnece do outro. Tem pessoas que acham divertido. Toda vez que você vê uma imitação, alguém fazendo um personagem, uma figura pública, isso é um trabalho de bufão, não é um clown. Ele não está se expondo, ele está colocando uma máscara. Olha, riam do Silvio Santos, riam dessa figura aqui, que aí ele se distancia. Mas é engraçado, porque isso não se sustenta há muito tempo, porque ele acaba tendo um riso jogando o outro para baixo. No trabalho do clown, é sarcástico, né? Exatamente, é meio demoníaco até. Sim. E nesse sentido de provocar uma certa, expurgar esse riso, né? De deboche. Sim. Quando o palhaço, aí não, o palhaço é você aos 5 anos de idade. Antigamente era aos 7. Que gostoso. Antigamente era aos 7, agora está reduzindo, porque eles estão amadurecendo, né? Então aos 5 mais ou menos, 5, 6, onde você quer acertar. Isso é uma coisa que eu percebo, né? Agora com os meus filhos, né? Seus filhos estão com 6 anos. Vão fazer 6 anos praticamente, o Marco e o Márcio. São 2 imperadores lá em casa, então eu faço questão de ter esse nome, que já vão imperar mesmo, então já são... Apesar de que a gente dá os limites, a gente é muito, tanto eu como a Suzy Rego, minha esposa, a gente é muito fã da Super Nanny, né? A Joe Frost. É uma figuraça, né? E segue à risca a coisa da punição, no sentido no cantinho vai pensar e da aprovação. Porque eu fico observando, assim, agora voltando para o divã, não é aquela coisa, como é que é a geração do meu pai, né? Tá com 89 anos, o Hector é firme e forte, minha mãe com 83, mas eles tinham essa coisa da criança comer num cantinho com as outras crianças. Separar a criança do adulto, na hora do almoço, fica ali, as crianças ficam ali, os adultos têm coisas boas, né? E aí não tinha uma voz ativa e apanhava-se, era normal. Né? Até brinco, eu nunca apanhei sem razão. É horrível isso, né? Não se deve bater, não se deve apanhar, mas toda vez que eu fiz, eu tinha feito alguma coisa. Mas hoje, pensando, né, lógico, quando eu vejo os meninos, a gente nunca bateu neles, nossa, somos completamente contra, mas é essa coisa de deixá-los dentro da história. A gente traz eles pra gente. Então a gente senta e conversa e fala, porque descobriu-se há pouco tempo que criança tem memória. Minha pessoa, antes dos 3 anos, não lembro já. Quantos anos você tem? 2 anos, não pode bater, pra mim não vai lembrar mesmo. Imagina. Quando exatamente o contrário, eu lembro até de antes de nascer. Né? Você sabe que eu faço trabalho de regressão aqui e a gente chega até o útero. Né? Então, até o momento do útero, você percebe realmente que a pessoa volta um sentimento, sim, ou dela querer sair desse útero, ou ela está muito confortável ali, então ela não quer sair, né? Então a gente realmente
tem mesmo, né? Esse negócio de regressão com o teatro, né? Eu lembro uma vez que eu fiz uma aula que o professor, o diretor, estava tentando buscar que a gente voltasse a um estado de segurança, de conforto, etc. E aí ele começou, bom, vamos todo mundo voltar, vamos imaginar que estamos dentro do útero, né? Fique pensando nisso e tal. E eu levantei a mão e falei, desculpa, mas e o cara aqui do meu lado? Ele falou, como assim? Eu sou gêmeo. Eu tenho irmão gêmeo, como é que eu faço? É verdade, se você sozinho no útero, não tem sozinho no útero. Então, quem não tem irmão gêmeo não sabe o que é dividir o outro irmão. É uma sensação muito gostosa você ter um cara, uma garota, um companheiro para a vida toda. Como é que é, Fernanda, essa sensação assim mudando um pouquinho, agora que você falou, que eu acho isso muito interessante. Vocês chegam a sentir coisas na mesma hora, ou vocês se comunicam de alguma forma? Você fala, uau, assim a gente não chega, a gente é gêmeo fraterno ou bivitelino, não chega a ser univitelino. Dizem que os univitelinos são espelhados e tem o mesmo DNA, tudo igual, né? Então acho que as frequências cerebrais podem ser as mesmas, então tem teorias nesse sentido. Como eu e o Luciano, nós somos bivitelinos, a gente tem uma relação mais no sentido de ter sido criado junto. Então aquela cumplicidade que as irmãs e irmãos sabem, né? Você dá uma olhadinha, então daquelas adoráveis, tem acontecido agora lá em casa com o Marco e com o Márcio, é aquelas que a gente chama de risadagem, aqueles risos frouxos que acontecem, que ninguém consegue dormir, estão tão cansados que começam, ou de manhã, né? Então isso tem cumplicidade e uma certa sensação de não estar só. Né? Agora, telepatia, sensações, etc. A gente nunca dividiu namorada, não tivemos esse problema. Ainda bem, né? Sempre foi uma coisa assim, ou você gostou daquela, eu gostei daquela, então tudo bem. Nunca houve uma imposição nesse sentido, assim, vou roubar, nada. A gente sempre foi muito tranquilo e homem menos competitivo, né? Será? Não sei, eu vejo assim menos competição entre homens, sei lá, uma coisa sempre discutindo. Fernanda, eu queria assim, pra gente terminar essa questão da sua profissão, você pode fazer uma mini mímica assim pra gente, só pra gente ter o prazer aí de... Todo mundo gosta da história do vidro, né? E esse vidro interessante que tem a ver com a... Que parece que tá ali mesmo, né? É impressionante. Mas o que representa, né? Isso é que é interessante. Né? Algumas pessoas quando fazem o vidro, né? Elas fazem para mostrar técnica. Né? Olha como eu sei fazer bem. E outra coisa é você fazer o vidro e mostrar qual é o empecilho que te impede, quais são os seus obstáculos. Então, como ele é invisível, cada um cria o seu. Mas basicamente é você tentar perceber que existe realmente um obstáculo. Então, tem a coisa da impressão que dá, que é principalmente por dois pontos. Eu estou parado e as mãos se movem. E aí a mão está parada e eu me movo e eu estou parado, as mãos. Eu junto os dois, e ainda posso brincar com o espelho. Né? Então essa coisa, quando você vê na rua, impressiona muito. Né? É gostoso de fazer porque realmente dá uma sensação do filme. Eu brinco muito com os meninos que é a história das alegrias, né?